Estamos começando mais um Bradocast, podcast oficial de Caxias do Sul. E aí, Brunão, tudo bem? Tudo bem, mano? Tamo Com quem aqui. que a gente tá aqui com hoje? Pô, tamo aqui hoje com o Alexander Molon. Sempre aqui, gigante, Alexander Molon. E aqui com Helena Zorzin. É assim que falta o sobrenome, né? Show, bacana. como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo, preparados, né, pra gente falar de um tema assim que há muito tempo eu queria trazer um profissional desta área pra gente aliar essas áreas de conhecimento entre psicologia e uma prática de saúde muito conhecida pelo espectador, que é o yoga, né? E Namastê, né, na língua sânscrita. Isso. Olha o nome, né, que é uma língua indiana, né, Helena? Muito antiga. Então, Namastê, os espectadores. Namastê. Enfim, vamos começar da seguinte maneira. Quem é a Helena que está aqui com a gente? Hoje, aqui, agora, Neste momento, quem é a Helena? eu estou a mais entusiasmada professora de yoga possível. Que bacana, que legal. Estou, interessante. Isso, estou professora de yoga. Uhum. E por que estou? Sabe, Bruno, que justamente eu ia isso que trazer você esse ia falar, né? questionamento. Por que estar? Porque, em essência, a gente é pura luz, não tem nomeação. Então, hoje eu estou professora de yoga aqui com vocês, com o Carlos Legal. Eduardo, com o Bruno, com o Alex. E o estar, a gente pode dizer que a gente é um indivíduo em eterna metamorfose, então? Pode. São várias roupagens. Daqui a pouco, quando eu sair daqui, eu vou estar Helena. Helena indo para casa, né? Aham. Com os afazeres normais. Que interessante. legal, que legal. Muito interessante. Ah, E como é que tu chegou no yoga? Então, o yoga chegou de uma maneira muito singular na minha vida. Eu tive um revés muito grande na minha vida em 2005, né? Até uma curiosidade, poucas pessoas sabem, eu era empresária. Eu tinha uma loja de móveis contemporâneos e os negócios meus e do meu marido a gente desestruturou, enfim. E a gente perdeu tudo. Perdemos nossas empresas, perdemos a nossa casa. E aí a gente foi... Aí um anjo, sabe? Se é que existe anjos na vida da gente, né? A gente pode imaginar os anjos. Surgiu que daí eu fui morar numa casa que uma grande amiga minha me emprestou. Meus filhos na época estavam na praia, não conseguiram, Alex, isso é uma coisa interessante, eles não conseguiram fazer o luto da própria casa, porque eu precisei mudar muito rapidamente, em função de tudo que aconteceu, né? E aí foi muito legal, porque nesse lugar onde a gente foi morar, uma chácara, eu precisava me deslocar porque o Henrico, meu filho mais novo, jogava futebol no Juventude, na escolinha. E aí eu passava muito tempo esperando ele. E eu disse assim, o que eu vou fazer nesse tempo todo que eu vou esperar? Porque até então eu tinha uma vida de empresário. E depois eu não tinha nenhuma identidade profissional. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Aí eu passei na frente de uma escola de yoga, lá perto da rodoviária. Eu disse... Eu vou entrar aqui, eu tenho a tarde toda, vou praticar uma aula experiencial. Gente do céu, quando eu entrei na aula experiencial, que eu comecei a olhar a professora e a praticar, o meu coração começou a bater. E aí eu escutei, eu disse, é isso que tu vai fazer daqui para frente. Ah, que legal. Foi muito legal, mas antes disso eu já tinha tido um trabalho fora da cidade, porque eu tive que arrumar um novo emprego, né? Então eu comecei a trabalhar entre Gramado e Canela. Então eu me distanciava na segunda-feira e voltava na sexta. E esse período foi sabático. Ele me deu esse encontro com o meu propósito de vida. Por isso que quando vocês perguntaram quem é Helena Zorzin, né? Hoje, aqui, agora, eu estou professora. Então, foi assim que chegou o yoga na minha vida. Que legal. E isso faz quanto tempo? Isso aconteceu em 2009. 2009. É tempo. Legal. É tempo. Mas eu já estudava um pouco essas questões mais assim sobre o conhecimento humano, sabe? Eu sempre gostei desse assunto.
Tem outras experiências de vida também que aconteceram, que culminaram nessa minha formação em yoga. Legal. Yoga terapêutico. E por que tu acha que foi tão impactante, assim, quando tu chegou a primeira aula, o coração bateu? Por que tu acha que trouxe esse sentimento pra ti? Porque era o propósito da minha alma e eu não sabia. Então aí eu entendi, tudo aquilo que aconteceu na minha vida estava tudo certo. Eu não ia poder continuar de certa forma. Já aconteceu isso com vocês, talvez? Quando a gente atinge um patamar na vida de que às vezes acontece de tudo isso dar errado, reveses, perdas, o espectador que está me escutando, que está nos escutando, acho que tem vários cenários de vida, né? A gente tem que começar a perceber, porque às vezes é uma movimentação de grandes mudanças que tu tenha que fazer na vida. Então toda crise é uma oportunidade de tu criar certas coisas, e nada como se conectar justamente com o que tu tá dizendo, o propósito de vida, a tua essência. Tu já vinha com uma caminhada, Helena, e eu te conheço, meu Deus, a coincidência das coisas, né? Porque a Helena, ela tem um centro de yoga aqui na cidade, depois ela vai comunicar lá no final do nosso pod, onde que é, o endereço e tal, mas a minha mãe acabou indo por uma indicação na aula de yoga da Helena. E a gente se deu conta que a Helena eu já conhecia há mais de 35 anos. Porque a gente era vizinhos praticamente de porta, quando tu frequentava a casa do teu namorado. E marido hoje. Marido hoje. Então a gente já tinha uma conexão. Então quando a gente tem essa oportunidade de que a gente tem esse entendimento de parar, analisar, olhar o momento e perceber, sim, que aquilo tu pode criar certas coisas, a gente se conecta com uma outra força vital, uma força interna tremenda para a gente transformar aquelas situações. Então, o teu rito de passagem, talvez, olha o que tu disse no início, né? O luto de casa, o luto do lugar profissional, que foi te levar à conexão o quê? Da tua essência, descobrir aquilo que realmente tu veio fazer enquanto de missão, enquanto de vocação, né, Helena? Perfeito. Na vida das outras pessoas. Sim, é bem esse o lugar. E aí eu me encontrei como instrutora de yoga, professora de yoga. Né? Que bacana. E assim, voltando mais pro yoga agora, o que significa isso? De onde surgiu, né? Qual que é realmente a origem do yoga? O yoga é muito antigo, ele tem mais ou menos uns 6 mil anos. Nossa, é mais ou menos a minha idade. Isso. Parecido. Mas não deixa de ser, a gente tem muitos anos, tem muitos mesmo. Muitas vidas, né? E foi através de tribos, começou nos rishis e aí depois foi tendo o caminho dela normal na Índia, né? No início ela era só para... era uma casta muito elevada, né? Depois isso foi se abrindo, se ampliando, se ampliando para que outras pessoas pudessem chegar também. Mas eu acho que ele ficou mais conhecido, o yoga, para nós aqui ocidentais, na época de 1960, por aí, 61, inclusive pelos Beatles. Que foram para a Índia. E voltaram e começaram a... Tu falas, Helena, do lado mais ocidental, porque essa prática no Oriente, ela é consagradíssima, né? Ela, como tu falou, há mais de 6 mil. Tem estudos que mostram que sejam 7 mil, né? Sim. O tempo, né? O tempo, sim. O tempo de vida, né, do yoga. E é interessante, né, em 1960 a gente tem aí um bom divisor de águas na parte ocidental, que é o quê? A descoberta, né, das novas maneiras de se viver. Temos aí pílula anticoncepcional, né, o movimento de... Como é que é o nome daquele movimento de rock que teve lá? Super famoso? Woodstock. Então a gente tem coisas que conciliam a linha histórica para se descobrir práticas que até então eram desconhecidas pela parte ocidental. Perfeito. Que legal, que bacana. A história do yoga, então, ela existe no mundo há muito tempo, né? Porque eu vejo muitas pessoas estão entrando agora, conhecendo o yoga agora, na pandemia conheceram o yoga e estão praticando, talvez sozinhas, e não entendem ainda, né? De onde que isso veio e que realmente é algo milenar, né? É uma ciência, hoje comprovadamente, né? Então tem muitos estudos que apontam, né? E que assinam embaixo. Exato. Nas grandes curas através do yoga. Porque o yoga, para mim, ele é curativo.
E os alunos que eu recebo, por exemplo, no meu espaço, né, e a prática que eu aplico no meu espaço, ela é exatamente com esse fim, com um fim curativo. Porque o yoga, ele não é só físico, ele é psicofísico. Ele envolve todos os nossos corpos. Então, a gente tem o corpo físico, corpo energético, o corpo de sabedoria, o corpo intelectual, o corpo espiritual, corpo mental. o corpo mental. Então, são várias camadas. É como se fosse uma cebola. E tu vai descascando, né? Tu vai descascando. O grande desafio é tu chegar. Porque com o mundo moderno, né? Tu pensa, ó, depois da era industrial, depois que inventaram a cadeira, como diz um professor meu, cara, tu passou a maior parte do tempo ficando sentado. Como tu vai ter movimento de função articular sentado? Entende? Então, quando um aluno chega lá, ele não sabe nem que tem pé. O pé está muito longe da cabeça. Como é que ele vai saber como que o pé dele funciona? Se a cabeça não está nele. Só quando tiver uma doença. Só quando tiver uma Aí doença. descobre de uma disfunção articular, qualquer outro tipo de doença que tem um pé. Existe um dedo, existe um pé, existe uma orelha, só através da doença. Só. A dor, né? Isso, A o sofrimento. Dor. Seja a dor em que corpo for. Exatamente. Entende? Porque tem vários níveis de dor, né, Alex? Sim. Normalmente as dores emocionais são as mais ferrenhas, né? Isso. Porque essas dores, elas aí provocam no físico. Porque o último grito é o do físico. Né? Quando não dá mais para fazer nada, que expressou no físico, é aí que tu vai procurar ajuda. Uma coisa que poderia ser preventiva, se as pessoas tivessem mais acesso ao que realmente é o yoga, né? Por exemplo, falando aqui. Porque o yoga, ele é preventivo. Um dos grandes objetivos do yoga, né? que eu considero assim incrível, é as flutuações mentais. Como é que tu acalma tuas flutuações mentais? De uma única maneira, se dando conta de que tu mora num corpo. Quantas pessoas sabem que moram no próprio corpo? Se a cabeça está distraída com toda essa multiplicidade de informação, de distração visual, de distração sonora. De estímulos, né? Estímulos. Que te deixa fora da própria casa, né? E é interessante, a palavra é yoga ou yoga? Tanto faz? Tem as duas formas. As duas formas. Legal. A yoga, Isso. em função do português, né? Sim. Da transformação para nossa língua. E aí tem o yoga que o pessoal fala também. Então. E se a gente pegar a nomenclatura da palavra, né, Helena, me corrija, tu és aqui a nossa mestra, né? A especialista. Isso, a especialista. Significa uma união, né? Sim. Yoga unidade. significa união. Sim. Então, união do quê? O que a gente pode falar? Da mente, do corpo e do coração. Então, mente no sentido de tudo que envolve a tua questão mental mesmo, né? Tua consciência, teu subconsciente, todas as camadas. O teu físico e o teu coração. Porque o coração, tua alma, teu espírito. Então, o que acontece ultimamente, né? As pessoas, como elas estão em desconexão consigo mesmo, e isso a gente pode trazer para essa questão do propósito de vida. Quantas pessoas têm um propósito de vida que é adequado, que realmente elas sentem? Então, o yoga vem nesse lugar também. Ele vai acalmando a tua mente. O propósito dele é acalmar a flutuação mental. Então, o aluno chega, a primeira coisa que ele vai fazer contato com o seu tapetinho, vai deitar lá, seja deitado que comece a aula, ou com pernas na parede, ou outra posição. E aqui cabe uma colocação, as posições elas são só um veículo para a gente acessar as camadas mais profundas. São condutores, né? É como um carro, né? A gente tem um carro, tem um motor, certo? Tem. Se tu deixar faltar óleo, O carro não vai funcionar. e aí eu pergunto assim, e se tu deixar faltar a lubrificação das tuas articulações, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Tu vai enrijecer. Não vai funcionar. E o maior enrijecimento, assim, para mim, na minha concepção, é o mental. É a rigidez mental. É aquela coisa onde tu tá apegado
apegado à matéria, apegado à individualidade, apegado a várias coisas do mundo hoje. E aí tu chega para o yoga e em vez de tu te soltar lá para escuta, para te sentir, tu nem sabe te sentir, te escutar. Tu só tá no diálogo interno. Nas perguntas que a vozinha está fazendo, nos julgamentos, na depreciação de si próprio. E aqui a gente já entra nos benefícios. O yoga traz a apreciação de si mesmo. Traz, assim, o autocuidado, o autoconhecimento, o autoamor. Entende? Essa entrega. Essa reconectividade contigo mesmo, né? Tu começar a se descobrir, se sentir. Eu acho que esse é um parâmetro, assim, seria um objetivo muito forte do yoga. Fora, né, Helena, que depois tu vai falar para nós muito mais sobre essa questão do uso do yoga para recuperações articulares, físicas. É um excelente anti-inflamatório, a gente sabe disso, mas depois tu vai esmiuçar mais. Mas acho que essa questão da busca da tua própria conexão, que o que é, né? É integralizar, né? Sim, corpo, mente e espírito. Nós somos seres integrais. Antes do pod, tu me disse assim, Alex, o yoga, tava falando aqui pro Carlos e pro Bruno, ele é holístico. Porque ele é integrativo. Ele traz a oportunidade, talvez, de um exercício, e eu vou te dizer que talvez tu me diga assim, yoga é simples ou ele é mais complexo, Helena? Talvez com simples exercícios que tu pode fazer até mesmo de casa. Sim. Não é isso? Sim. Tu pode ter um resultado em termos de corpo, mente e espíritos maravilhosos. Sim. É só reconectar. E na verdade, tu precisa abandonar as questões mais... Eu chamo de pequenas ignorâncias. Que é essas questões mesmo que a gente traz da preguiça. Tipo assim, a tua mente fala contigo e ela diz assim para ti, hoje eu não vou para a prática porque tá chovendo. Ou por qualquer outra coisa que tu vá te sabotando, entende? Isso é um desafio também. E aí vem o benefício na contraposição. Porque quando tu vai, mesmo sentindo essas coisas que estejam ali te perturbando, quando tu sai da prática, tu sai com a fala, que bom que eu vim. Como foi bom. Como foi legal estar aqui comigo. Porque o yoga, ele não tem vizinho. Entende? O Alex está fazendo yoga lá. O que vai acontecer no corpo dele, na mente dele, não me pertence. Eu não preciso nem olhar para ele, porque talvez o meu ser naquele dia não consiga fazer o que ele faz. E tá tudo certo. O yoga, ele também conecta as pessoas? Muito. Muito, porque pensa só, Carlos Eduardo, a partir do momento que tu tem um autoamor, que tu não te deprecia como ser integral, seja físico, mental, no teu contexto, né? Tu não tem como não ter uma evolução como humano, uma melhora de atitude, inclusive, e de escolhas melhores para tua vida. Entende? Ele vai despertando a gente, agora vem aqui a fala mais profundamente. E uma coisa muito legal, sem esforço. A partir do momento que tu entende que para fazer as posições tu não precisa te esforçar, tu é só estar disponível para que elas aconteçam para ti. Eu costumo dizer que o yoga é vivo. Então essa conexão tu faz ali porque tem uma inteligência, seja ela como a gente queira chamar, por trás da personalidade da gente. Sabe, Carlos, que entender o nosso limite é a gente se conhecer. A gente se conhecer. Porque o que a gente mais vê hoje, as pessoas estão testando os seus limites porque não se conhecem. E a ignorância mora nisso. Em a gente não conhecer, a gente não saber. A ignorância como falta de conhecimento. Exatamente. E um benefício que eu acho que tu fala não é só essa questão da autoconectividade, do autocuidado, mas a socialização que o yoga proporciona. Porque às vezes assim, Helena, hoje tu tem o quê? Um número X de alunos, com aulas divididas durante os períodos do dia, e no mínimo tu deve ter pelo menos numa aula 2, 3, 15 alunos, 20 alunos, que também se provoca uma socialização. E isso eu acho que é muito interessante porque a gente começa a perceber como cada um evolui, como um aluno pode ajudar o outro.
Então, existe um cooperativismo também muito importante de saúde na parte da própria socialização. Nessa dinâmica que a gente tem que aprender em viver em comunidade. Sim. Nós não somos umbigo. Todo mundo nasceu sozinho, mas a gente tem obrigação em poder conviver, né, em sociedade. Sim. Então, acho que o yoga também proporciona isso para os praticantes. Sim, e tem várias comunidades de yoga também, né? Quando tu começa a fazer yoga, tu amplia, né, teu espaço também, além da consciência, que é essa parte, a parte Exatamente. legal. Tu vai despertando. Exato. Então, quando a gente vê, por exemplo, um casal praticando yoga juntos, né, unidos, eles não estão só lubrificando as articulações, eles estão se conectando mesmo, né? Eles estão se autoconhecendo como casal, se conectando, evoluindo, entendendo como que o relacionamento deles evolui também, né? Isso é muito legal. Eu tenho vários casais que fazem aula. Sim. Não, e familiares. Né? As pessoas que ficam dentro de um contorno maior de amigos. Tem gente que faz amigos nas práticas de yoga também, né? Então, acho que o yoga, ele tem essa integralidade, essa coisa de proporcionar às pessoas que praticam muito mais do que um processo de autoconhecimento. Eu acho que é um processo social, é um processo que envolve uma série de fatores. Ele é inteiro. Ele é inteiro. Legal. E de várias formas, né? Então, eu sou suspeita porque, como eu falei, eu sinto yoga com entusiasmo, que é estar nesta inteligência por trás da personalidade. Entende? É esse entusiasmo. As pessoas perderam o entusiasmo por si mesmas. Exatamente. Então, como tu reconecta a pessoa para que ela tenha entusiasmo por si mesma? Que isso, na verdade, é a falta da felicidade, né? Hoje a gente vive numa atmosfera muito insatisfeita. Eu ia falar essa palavra agora, porque é insatisfação consigo mesmo. A pessoa ela não se aceita como ela é. O yoga traz essa aceitação. Tipo assim, tu tá lá, tu vai ficar lá por 1 hora, tu vai ter que conviver contigo ali por 1 hora. Não tem pra onde fugir, não né? Tem como. Não tem escape. Tu pode sim abandonar, digo, prof, hoje não sustento aqui, eu preciso ir embora. É difícil acontecer isso. Tu pode ficar irado. Tipo assim, porque tu vai cutucar a tua dor, por exemplo, né? A gente tem medo de sentir dor. Não é uma coisa agradável, dor. De forma nenhuma. E às vezes dói muito. E uma coisa interessante, às vezes não é dor física. É aquilo que a gente criou como dor dentro da cabeça. Que legal. Então, é muito um momento onde aquela pessoa que está praticando está realmente se conectando, enfrentando aquelas dores que não são só físicas, né? São dores mentais. Então, é bem o que a gente tem comentado desde o início, né? É a nossa evolução, é o nosso autoconhecimento. A prática disso, a gente acaba evoluindo em muitos mais aspectos do que só a lubrificação das articulações, isso. né? Isso, bem legal, Carlos, tu falou uma expressão que é isso mesmo. Prática. O yoga hoje, ele é uma prática não só que pertence à área da saúde, mas ele é uma prática de bem-estar, ele é uma prática para tratamento de certas doenças, né, Helena? Hoje ele está dentro das práticas integrativas, inclusive, né? Com indicação, existem ortopedistas que indicam, existem médicos que indicam, existem psicoterapeutas que indicam, ou seja, hoje ele é uma prática que integra tudo isso. E, Helena, para se praticar o yoga hoje, o que tu percebe que é necessário? Nada. Vontade. Bingo. Aí. Nada. Nada de nada. Só precisa fazer movimento. Porque tu pode ter vontade e tu não ter o movimento. É bem o que tu comentou, né? A gente não se esforça fazendo yoga. A gente precisa libertar o nosso corpo, desbloquear ele. Exatamente. Para ele executar aqueles E como movimentos. tu desbloqueia? Movimento. Porque tu vai estar lá no teu conforto de casa, por exemplo, né, Alex? Tu vai estar no teu conforto de casa. E aí a tua mente vai dizer para ti assim, o teu diálogo interno, né? Hoje eu tenho aula de yoga.
mas esse sofazinho aqui tá tão bom. Tá tão confortável. Nossa, tá bom demais. Mas tá demais aqui. Esse tempinho nublado de Caxias. Vou assistir mais uma série, mais um episódio. Isso aí é dos 300 dias do ano é assim, inclusive, né? Nublado. Aí o que tu precisa fazer, além da vontade? Ação? Ação. Tu precisa agir. Atitude. Então, quando tu chegar lá, tu veio na contrariedade. Entende? Porque uma parte de ti queria ficar e a outra queria sair. Aí vem aquele lugar da integridade. Então, tu precisa estar inteiro. Mas como que tu faz para ficar inteiro? Se um pedaço de ti ficou no teu sofá, na Netflix, e o outro foi para aula. Eu costumo dizer, às vezes, para os meus alunos assim, gente, não adianta vocês quererem ir para casa agora, porque o tempo deu uma fechada e a roupa está no varal. Tu não vai conseguir recolher a roupa daqui, a não ser que tu tenha, como é que é? Seja paranormal, sei lá, qualquer coisa do gênero, né? Então, tu precisa entender que tudo é impermanente, que aquele momento é o teu. A dona Marfise, uma aluna minha, diz assim para nós: tu precisa te dar um tempo, um espaço de tempo para ti mesmo, para as coisas acontecerem. O controle sobre tudo não está em nossas mãos, né? A gente precisa entender que não cabe a gente decidir quando que vai chover, quando que vai parar a chuva. E muitas doenças mentais, agora eu vou falar do mental, né? Sim. Porque a prática de yoga também é uma meditação, pode ser considerada uma meditação, né, Helena? Perfeito. Muitas doenças mentais vêm disso, do medo de perder o controle, do acontecimento que tu não conseguiu lidar, do enrijecimento mental, que é essa falta de movimentação, dessa elasticidade psíquica que as pessoas entram. Então, tem a ver com isto. Quanto mais oportunidade o espectador que está nos escutando, né? O Carlos, o Bruno, a Helena, a mim, que a gente tivesse a condição de ser muito elástico, mais propriedade resiliente nós vamos ter. Que a resiliência é aquela capacidade química, né? De um acontecimento mudar aquilo, mas que te movimente, mas que tu volte ao que tu era. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade, exatamente. A capacidade Exatamente. de criar espaço. Exatamente. E isso é mágico, gente. Porque se acontecer isso, essa capacidade ela vem para todos os teus corpos. Entende? Ela vem para as tuas... agora eu lembrei de uma coisa muito legal que eu gosto de colocar, é o seguinte, ó. Quando a gente nasce, a gente recebe um sopro. Tentem respirar agora, tipo uma inspiração e uma exalação. Onde ficou o pensamento? Na exalação. Então, isso é momento presente, isso é presença. E tem um espaço, que a gente estava comentando, né, Alex? Sim. Entre uma inspiração e uma exalação, que tem um silêncio, é um espaço de silêncio, mesmo com barulhos externos e internos. Esse espaço existe. Então, quando a gente começa a acessar esse espaço, a gente se permite, a gente sai desse lugar da resistência mental e do controle sobre tudo. E o controle sobre tudo é a maior causa de dor do ser humano. É isso muito que o estoicismo fala, né? A gente não pode controlar a chuva, a gente pode controlar o momento que vamos abrir o guarda-chuva. Perfeito. É isso. Ou de esperar a chuva passar, né? Vamos esperar a chuva passar. Ou tem outra opção. Qual? Tomar um belo banho. Verdade, Helena, verdade. Boa. É isso. É o novo olhar sobre a situação de vida. Não é a gente querer controlar a situação de vida, é olhar para ela com um novo olhar. É legal, né? Legal. É essa descoberta. E esse é a teoria do caleidoscópio, né? Tu poder sempre mudar a forma e montar novas formas de tu ser. E isso é o indivíduo, né?
Esse é o sujeito. Exatamente. Lembrei de um professor de yoga da minha primeira formação, que ele dizia assim, se você for para uma cachoeira, se você for para o mar e você mergulhar, tu não vai ouvir barulhos. Aquele barulho da cachoeira caindo na água ou o barulho das ondas do mar é superficial. Entende? Tu tá nesse silêncio interno. Tu pode assentar aí. Por isso que chama asana. As posições chamam de asana, né? Assentamento em si mesmo. A partir desse assentamento em si mesmo, tu tá livre. O yoga é libertação. Libertação. Ele liberta através da ação. Libertador. Ele liberta através do professor maravilhoso que é a dor. Despertador. Desperta da dor. O que é, né? Nossa semântica, né? Muito legal, né? Isso é muito bacana, porque muitas pessoas não prestam atenção até mesmo nas palavras, né? E esse momento onde, por exemplo, da inspiração e da inspiração, é bem o que tu falou, a nossa mente, ela não tinha um foco naquele momento de prestar atenção no barulho, prestar atenção na conversa, prestar atenção, enfim, em diversas coisas que estão acontecendo no ambiente, né? A nossa mente focou no quê? No nosso interior. No movimento que a gente realmente estava fazendo com os pulmões, né? Então, isso, as pessoas não conseguem realmente parar. E as palavras, como os pensamentos, têm um grande poder. Tem. Eu sempre digo isso para as pessoas que me procuram em clínica. As palavras e os pensamentos podem ser construtivos ou altamente destrutivos. É uma escolha. Da qualidade que tu vai colocar nas palavras e na qualidade que tu vai colocar nos pensamentos. Perfeito, até porque a gente tem uma escolha. A gente pode escolher pensar bom ou pensar ruim, que é o mesmo gasto de energia, certo? Nós somos energia pura. Por que eu vou escolher pensar ruim? Vou pensar bom. Mas como é que eu penso bom se a minha mente, se eu estou cheia de padrões que foram construídos, né? De negatividade. Eu preciso mudar isso. Exatamente. Como que eu mudo isso? Acessando esse lugar interno. Então, a gente recebeu um sopro de vida. Eu preciso honrar a vida. O yoga traz isso para a gente com muita qualidade. Honrar tua vida. Tu recebeu um sopro divino, vamos colocar assim. Honra o teu sopro. Honra a vida que tu recebeu. E como que a gente faz isso através do yoga, né? Se permitindo estar lá. Cheguei no tapete, estou aqui. As minhas aulas, elas são todas através de voz, né? Não tem demonstração de posições. E aí o aluno vai sendo conduzido, porque isso ele vai precisar prestar atenção para poder construir a posição. E isso traz ele para a presença. O que acontece, por exemplo, quando a gente está numa posição de equilíbrio, né? Tu só perde o equilíbrio quando tu perde a presença. Quando a tua mente vai para aquele lugar de distração. Entende? Vamos dizer assim, tu tá de pé no teu tapetinho, aí é solicitado para que fique na ponta dos pés. Se a tua mente é falante, tagarela, daquelas que não param um minuto, que tá pensando em tudo, que tá dizendo assim, o que esse professor quer botar a gente na ponta dos dedos dos pés e nem meu pé eu sei como é que é, né? Sim. Os meus dedos, não sei o quê. Aí ficar nesse diálogo interno, tu não vai conseguir ficar de pé na ponta dos dedos. Mas a partir do momento que a tua mente acalma, que tu integraliza, tu fica de pé sem esforço. Então é esse o lugar do yoga, sabe? Simples, muito simples. Né? Tu falou ali que o yoga ele tem esse negócio de honrar a vida. E não à toa o yoga traz muitos benefícios práticos para a saúde. Né? Sim. Tu poderia falar um pouco sobre os benefícios do yoga para a saúde? Sim. Ansiedade. Olha só, já pegou aí metade do público. Uma parcela das pessoas. O mal do século. Depressão. Outra metade. Encerramos por aqui o episódio. Falta de concentração. Uma pessoa muito agitada.
São incontáveis benefícios para tudo. E como eu falei no início, ele é psicofísico. Então, os benefícios não vêm só para esse lugar físico. Tu vai evoluindo para te tornar um ser humano melhor, para fazer escolhas melhores, para conviver com pessoas melhores, porque ele vai te trazer isso também. Entende? Às vezes o meio que tu convive não vai mais fazer sentido para ti. E aí tu vai ficar nesse lugar. Como que tu fica nesse lugar? E olha que legal, né? Também em outro período eu escutei de um professor, a pessoa que pratica yoga, ela fica tão tranquila que ela pode conviver em qualquer ambiente sem levar nada para o lado pessoal, porque ela já desenvolveu um entendimento sobre ela mesma. E ela sabe que nada dela é do outro, num sentido assim mais, vamos dizer assim, de problemas mesmo, né? Sim. Mas ela também entende que uma parte dela está no outro e o outro está nela. Existe uma aproximação da corrente psicanalítica junguiana com os praticantes de yoga. É uma contribuição que o Jung fala. Eu não sou muito, não conheço tanto a teoria junguiana, mas eu trabalho muito com a teoria psicanalítica, mas a gente sabe que muito do que o Jung fala de sombra e de luz, porque o que mais a gente vê nos conflitos das pessoas hoje, quando tu entra no conflito, numa discussão, sabe, quando tu entra num desequilíbrio, é porque vem o lado sombra para fora. E quanto mais conectividade tu tiver com as tuas próprias sombras e ter mais entendimento, mais propriedade de tu poder manter isso sob controle, porque tu te conhece. Então tu sabe que por tu ter características agressivas, talvez entrar numa discussão vai ser ferrenho pro teu lado sombra. Então eu acho que a prática de yoga faz essa busca, né? Essa intermediação dessas instâncias psíquicas que todo mundo tem. Todo mundo tem o seu sol, todo mundo tem a sua lua, todo mundo tem o seu lado noite, todo mundo tem o seu lado dia. E olha que legal, Alex, lembrei de uma coisa com essa tua fala. Eu estava num workshop e aí, de repente, o professor pediu para fazer uma posição. E aí eu fiz aquela posição e aquilo começou a me deixar muito desconfortável, muito desconfortável. Eu estava totalmente desconfortável. E ele foi se aproximando de mim. E eu ali, desconfortável, olhei para ele e disse, eu gostaria de sair daqui, não tá legal. Ele disse, não, tu vai ficar. Eu disse, então, professor, é melhor tu te afastar, porque nesse momento eu estou te odiando. Exatamente. Tu entende? É a sombra. Era aquele lugar que eu emocionalmente eu não tinha condição de lidar. E aquilo estava me deixando muito louca. E aquilo foi trazendo o que mais a raiva. Eu senti muita raiva. Tanto que eu expressei na palavra. E aí a tua fala de antes, né, com relação a como as palavras têm poder, elas são muito fortes. E a gente é muito responsável pelo que a gente fala. E tem uma máxima, né, que diz que é melhor levar um tapa do que receber uma palavra maldita. E eu que não tinha como solucionar a palavra naquele momento. E a minha resistência estava tanta que no final da prática... tu estava sentindo a dor interna, expressou a dor externa e não conseguiu mais segurar. E aí, no final da prática, ele chegou perto de mim, ele disse assim, estamos de bem? Eu disse, não, ainda não. Só foi melhorar no dia seguinte. Mas foi trabalhado, né? Foi trabalhado. E foi uma cura. Porque, engraçado, foi fotografado, aquela posição que eu estava foi fotografada e eu entendi exatamente onde eu estava desconectada. Eu estava desconectada entre o quadril e o meu lado superior, bem sacrolombar, onde eu tive uma hérnia de disco em 1900. Olha o que voltou aí, né? Deixa eu ver, vamos lá, 91, em 93. 93... Eu não tinha nada de yoga ainda, mas ele já morava em mim, eu não sabia. Sim. E expressei uma hérnia de disco sacro-lombar. Era um inquilino desconhecido, o yoga. Total. Morava, mas a gente não conhecia. E a gente não tinha tido contato. Exatamente. Não tinha se cumprimentado, se encontrado no corredor. Mas ele se expressou.
Porque ele disse para mim assim, ô Helena, para que tu vai fazer uma cirurgia numa coisa que tu pode melhorar? Tá. Eu não fiz cirurgia. Não fez cirurgia. Não, minha hérnia de disco. Escolha inconsciente. Ó, sugou e eu tive um segundo filho depois. E aí eu fui procurar mais, aí eu comecei a buscar mais profundamente a causa, a raiz da minha hérnia de disco sacro-lombar. Descobri, eu estava infeliz no meu casamento, não tinha um propósito de vida estabelecido, né? Então eu recebo alunos assim, é muito legal essa experiência que a gente vive. Sempre contribui. Porque conecta com quem vem para ti trabalhar. Exatamente. E tu pode ajudar porque tu experienciou. E eu acredito que a gente só sabe quando experiencia. Não adianta eu vir aqui querer falar de yoga se eu não experiencio o yoga. Entende? Eu trouxe um livro aqui, mas o livro foi por causa que eu tava assim, tipo, meu primeiro podcast. Primeiro, hein? Lá, que isso, né? hein? O que ia rolar? Eu disse, eu vou... Cara, um livro fechado. Isso me deixa confortável. Essa segurança, um livro fechado me dá segurança para uma fala. Legal. Tá aqui, tá tudo bem. Entende? O yoga traz a gente para esse lugar. Legal. E, assim, qualquer pessoa pode praticar yoga? Sim. Pode ser uma pessoa mais jovem, pode ser uma pessoa com maior idade, qualquer pessoa, homem, mulher, tudo. Essa prática que eu dou é yoga para todo mundo. Legal. E eu costumo usar yoga para a vida, porque foi isso que me trouxe. Então, não é um yoga que vem naquelas posições mais clássicas, né? Existem as posições mais clássicas, mas tem toda uma preparação antes. Tem todo um lugar. E eu, no caso ali da escola onde eu dou aula, né? Que é a minha escola aí, o meu yoga é terapêutico mesmo. É terapêutico. Então, eu tenho pessoas com cirurgia de coluna, tem alunos com mal de Parkinson, com grau mínimo de demência, pessoas jovens, 16 anos, fazendo yoga, porque Legal. são pessoas que precisam centrar, se conectarem, porque elas nasceram com computador e Ansiedade. E ansiedade, tem que ser o melhor, não precisa ser o melhor, né, gente? A gente só precisa achar um propósito de vida e aprofundar naquele propósito. Exatamente. Que isso não faz as pessoas sofrerem e ficarem doentes. Tipos de alunos que têm muita... por memórias traumáticas de acidentes emocionais, congelaram. A gente está lá com a articulação congeladinha. E aí ela vai abrindo espaço. Por quê? Porque ela se conecta com o sopro. Entende? Com a vida. E como é que tu se sente trabalhando com essas pessoas assim? Porque, querendo ou não, tu ajuda muito as pessoas a encontrarem o seu propósito, ajuda elas na vida pessoal. Como é que tu, Helena, se sente sabendo que tu ajuda as pessoas? Eu fico contente. Contentamento é diferente de felicidade, né? Eu fico contente. Porque dá a possibilidade da pessoa andar melhor. Então, se ela anda melhor na vida. Entende? Tu abriu a oportunidade para a vida daquela pessoa se transformar e dar um passo para cima e um passo positivo, né? E para frente. O yoga conecta com o presente. Momento presente aqui e agora. Não que a gente vai negar o passado. Não, a gente só vai ampliar o modo de ver o passado e trazer a experiência do passado para ser transformada em uma coisa boa. E não vai levar a atenção num futuro que ainda não existe. Entende? Então, a construção do teu dia hoje vai ser o teu dia amanhã. Não tem como construir o amanhã diferente disso. É interessante. No meu entendimento, né? Mas não, acho que é um entendimento realmente harmônico, né? Da harmonia. A gente tem vários estudos, assim, dentro da psicossomática, né? A relação com o corpo e a relação da atitude de vida que tu tenha. A gente sabe que a Helena deve pegar muitos alunos, tu deve administrar bastante os alunos lá, com problemas de coluna, desvios,
hérnias, escolioses, cifoses, que quando se harmoniza isso é um trabalho, né, Helena? Não é que a primeira aula de yoga tu já vai solucionar o problema, né? É todo um processo que acontece. Assim como tudo na vida, né? Exatamente. E a gente sabe, eu tive um paciente bem interessante o caso. Ele se separou, né, e ele desenvolveu uma cifose, que é uma projeção, né, dessa parte se fechou. Se fecha assim. Isso mesmo. E claro, a gente foi pela intermediação terapêutica, a gente foi fazendo algumas inferências, intervenções, até que um dia ele procurou uma aula de yoga. Não foi com a Helena, né? Mas existem vários centros aqui da cidade. Muitos ótimos. Isso. E esse professor começou a fazer certas pontuações sobre as costas, o movimento de vida, né, que ele teria que começar a fazer. E uma coisa impressionante, as costas começaram a ficar na angulação mais harmônica e não dentro de correta. Eu acho que é mais harmônico dentro daquele paciente do que ele conseguia fazer. E automaticamente a mudança de decisões de vida, né? A mudança dele frente como olhava a vida mudou. Praticamente ele se abriu. É que, imagina, separação, né? Tudo que envolve emocionalmente uma separação. E talvez a pessoa não quisesse, talvez ela, entende? Resistisse. Né? O físico se ressente, a mente se ressente, o coração se ressente. E a gente perde a coerência entre o cérebro e o coração, que esse é o grande... Sim, a razão e a emoção, né? É sempre o grande conflito. O grande conflito, né? Por quê? Porque a gente se separou. Se distanciou, né? A gente se distanciou da própria natureza. E o lance legal é voltar à própria natureza. Por exemplo, assim, se tu não tem uma doença congênita, por exemplo, por que tu não te mexe? Né? Por que tu congelou? Congelou por traumas psíquicos, sei lá, ou por acidente, ou porque tu levou um tombo, ou porque tu teve um trauma psicológico, de repente tu foi abusado. Por exemplo, as grandes questões de quadril, né? A nossa bacia. O quadril tem muita memória. Então, às vezes, é travado mesmo. E aí a gente vai... E como é que vai destravar um quadril se tu não destravar a tua cabeça? Se tu não liberar teus padrões mentais, aquilo que está como crença limitante, que te impede de avançar, um joelho com dor. O joelho é uma articulação super importante que vai fazer um movimento das tuas pernas para te levar para frente. O que impede de ir para frente? Né? Um tornozelo, artrite, artrose. Um tornozelo que tu leva... Tu tá toda hora torcendo no tornozelo. O que quer dizer isso para ti? Tornozelo. Tu precisa dos teus pés para andar para frente. Se tu mora só na cabeça... Não, e para te manter em pé, né? Para fazer um desvio. Já começou a doer. Né? Eu já estamos meio zoado. Você já começou a doer. E a estrutura da coluna, gente, que é incrível. A coluna é responsável por a gente ficar de pé. Por onde passa toda a nossa energia. Sim. A grande inervação do sistema nervoso, né? Onde tem toda a parte ali das aberturas para os outros membros, das ramificações nervosas, né? E esse método vem trabalhar o sistema nervoso central. Então, por exemplo, assim, tu chega no teu ambiente lá de prática e tu tava no teu sistema de alerta. Tu tava lá preocupado, tu veio dirigindo, né? Por exemplo, onde é que eu vou estacionar? Eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar do outro. Não é verdade? Aí tu chega lá, tu estacionou, tu desceu da rua, tu tá preocupado. Será que vão assaltar meu carro? Será que vão me assaltar? Então a tua mente tá sempre num lugar um pouco mais negativo do que... Aí tu entra pra dentro da prática, como se tu deixasse... A gente deixa o calçado fora da sala, né? Mas ele tem uma simbologia. Tu deixa as coisas que vieram juntas para fora da sala. E tu entra se esvaziando já de ti mesmo. Entendeu? E o sistema nervoso está agindo ali. Então, daquele sistema de alerta, tu entra para aquele... É o parasimpático, né? Sistema isso. mais... Só que como tu faz isso com a tua cabeça
cheia de pensamento. Vai para a segurança do chão, do tapetinho, sem esforço. E ali tu te permite o descanso. Relaxamento é super curativo também, né, gente? E a prática do yoga a gente pode fazer em casa? Pode fazer em casa. A gente precisa de um instrutor, de um professor? Pode ser autodidata, mas eu aconselho sempre um instrutor, se tu não tem conhecimento nenhum com relação à prática, né? E eu acho que às vezes o instrutor, ele não entra nem como aquela pessoa que vai estar lá, vai te ensinar, claro que ele vai fazer essa função, né? Mas te ensinar a fazer os movimentos corretamente, mas ele vai ligar o teu lado social, né? Ele vai te ensinar como te conectar a ti mesmo e deixar tanto, principalmente os pensamentos, né? Porque aquilo que é material que tá com a gente consegue se afastar, mas os pensamentos a gente não consegue. A gente precisa de um ensinamento. Eu acho assim, né, Carlos, que acompanhamento sempre é muito importante. O olhar do outro também nos faz de uma certa forma, né? Ele determina um processo talvez até mais preventivo, não corretivo, mas talvez uma orientação que tu possa ter de fora para que tu possa estar fazendo essas práticas de forma adequada, né? Pode ser feito sozinho, como a Helena falou, sim, mas o ideal é que tu tenha também um acompanhamento, né? Ainda mais se tu é marinheiro de primeira viagem na prática, sabe? E falando em marinheiro de primeira viagem, como é que inicia no yoga? Como assim? Se eu quero começar hoje, eu tô na minha casa, eu sou um espectador, eu quero começar o yoga hoje, o que eu tenho que fazer? Tá disponível. Ter qualquer espaço da tua casa que te permita movimento. Uma roupa confortável. Um celular. Uma conexão com alguém que te chame a atenção para ser o teu primeiro professor, o teu instrutor. E aí tu te disponibiliza a estar presente na prática que tu tá recebendo ali. É só isso. Bem prático mesmo, bem muito fácil. Prático, fácil demais. O instrumento é o nosso corpo, né? Esse é o primeiro. É um dos primeiros, né? Sim, é como um carro. É a mesma coisa. E o yoga atende a todo o nosso sistema. Quando a gente falou de integralidade, né? Todos os nossos sistemas corporais. Todos eles. Então, sistema reprodutivo, digestório, todos eles. Circulatório. A prática que eu dou trabalha bastante esse sistema circulatório. A gente descansa muito as pernas na parede, faz movimentos de tornozelo, que tu estava falando, para conectar com os pés e andar para frente direitinho. Não tem certo e errado na posição, porque nosso corpo, nós somos... Poucas pessoas no universo são simétricas totalmente, né? Então, nós temos diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, não tem uma posição correta, certa ou errada, entende? Tem uma harmonização do teu ser. O equilíbrio, né? Um equilíbrio, um caminho do meio. E, às vezes, eu falo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Esse lugar, assim, mais de centro mesmo. Suavizando tudo. O yoga, ele tem esse lugar lindo de vida. Gosto de falar isso, porque a gente precisa vivificar a vida. Eu fiz um post no Instagram e eu achei tão legal do Dia da Mulher, né? Que tem uma pessoa que faz os posts para mim, mas essa palavra naquele dia foi uma inspiração. Vivificar a vida. Tu dá vida a alguma coisa que não tem, tipo assim, tu manifestar a matéria através da vivificação daquilo que está imanifesto. E nós podemos fazer isso quando a gente se encontra com a nossa verdadeira essência. Entende? É igual... Que legal. Por que quando lá no tempo das cavernas as pessoas conseguiam ficar agachadas, né? Dobrar os joelhos e quase encostar o quadril no chão, na verdade? E hoje a gente não consegue mais. Que a gente estava falando com relação à modernidade, né? Cadeiras melhores cada vez para sentar. Sofá fofo, confortável, que tira toda a tua posição, né? Camas. Tênis. Então a nossa sola do pé perdeu função.
Porque a gente tem tênis muito confortáveis, temos asfalto, então a gente não tem mais aquele movimento do que precisava a musculatura do pé. Que era a função do nosso pé, né? Função, exatamente. Então, o que o yoga traz? Ele traz a função por trás da posição. Que é o que tu falou sobre essa função dessa musculatura que não tem mais função. Que perdeu, né? Perdeu. Uma coisa muito interessante, né? Que nem os pezinhos das crianças estão tão molinhos hoje em dia, sabe? Os pés chatos, né? A gente não tem mais aquela curvatura ali. Por quê? Porque passa o dia inteiro com as pernas soltas na cadeira, no sofá. Entende? Antigamente tu ia pro chão direto, tu não tinha ali, tu ia... Não, e a gente andava sem chinelo, ou às vezes na grama, na terra, isso. Se pendurando em árvore. Pegando berga. Essa foi muito específica, Alex. Eu sei de onde ele tirou. Isso é uma experiência, isso aí, né? Isso. É vivificar, né? Ou seja, o ser humano perdeu a aderência de muitas coisas. Né? E isso mostra muito do nosso contemporâneo, né? O quanto os plantões estão lotados, os consultórios dos médicos estão lotados, porque os indivíduos perderam a possibilidade de se conectar com aquilo que é a gente. Que a gente é um pouco disso, né? Claro, a gente é um pouco de pendurar. Que nem, por que as pessoas não conseguem mais fazer isso aqui? Né? Esse movimento por exemplo, torcer um pano, torcer uma toalha, e num simples movimento que tu tá lá da prática de yoga com os braços estendidos, segurando uma fita, gente, começa a ter uma dor tão grande nas mãos, tão grande, porque tu perdeu a função. E esses são os prejuízos da informatização, da digitalização, da industrialização, porque a máquina para tudo, né? Da facilidade. Máquina de lavar, máquina de lavar roupa, o que mais que nós temos aí? Um artefato da indústria que nos serve. E a gente perde a propriedade de a gente entender as nossas próprias capacitações. Corporais, físicas, mentais, psicológicas, espirituais, e aí vai. E estão todas conectadas. Exato. Sim. E no momento que a gente perde o equilíbrio de alguma delas, todas sofrem com o mesmo impacto, né? Exatamente. É uma sopa química, gente, que acontece. Os picos de estresse movimentam esse sopão, né? Sopa química, legal. Sopa química. Sopa química. Que livro é esse aí? Eu ia pedir isso agora, esses dois livros aí. Acho que deixa a Helena falar dela inicialmente, porque eu acho que é o pai do yoga, né? É uma grande referência. Humilde, né? Vamos começar com... um deles, né? Porque são várias linhas, né? Mas eu gosto muito do Iyengar. Eu gosto de trabalhar com alinhamento. Ele foi um mestre do alinhamento, né? Não que seja isso uma coisa, tipo assim, tem que ser. Não tem que ser nada. Tem que estar. Que chama A Luz da Yoga. Pode mostrar aqui. Mostrar pra câmera. É muito legal. Ele é um livro maravilhoso. Ele não traz só ensinamentos com relação ao yoga. Ele traz ensinamentos com relação à vida. A vida como um todo. Então, e algumas posições também. O Iyengar era uma pessoa... A história do Iyengar é incrível, né? Porque ele era mirradinho, ninguém queria dar aula para ele, entre aspas, né? E ele disse, não, mas eu quero. E naquela época, para te praticar yoga, tu tinha um mestre, tu era o discípulo, e o yoga não se expandia para muitos, né? Era uma prática mais exclusiva. Mais exclusiva. E não tinha escrita, né? Era... passado só oralmente. Só por fala. Depois, com um tempo, daí então veio a ser colocado em palavras, e a gente tem os bons livros até hoje, né? Eu indico muito os livros do Iyengar. Show de bola, A Luz da Yoga. Tem muita sabedoria neles, muitas descobertas. Ele fala um pouco do que nós falamos aqui, fala sobre... Porque o yoga, por si só, é uma meditação. Tu não tem como não estar tu medita em ação, né? As pessoas têm uma visão um pouco distorcida da meditação, né? A meditação é te dar conta de que tu vai ficar todo desconfortável sentado de pernas cruzadas, e não adianta tu ficar ali querendo ficar de pernas cruzadas
se a tua mente está falando contigo que está ruim. Tu precisa dar uma liberada, achar um jeitinho de ficar confortável para cessar as flutuações. Aí tu começa a entrar nesse lugar. E o yoga é isso. Tu vai chegar lá, às vezes, até contrariado. Às vezes tu vai chegar para a prática de yoga como uma indicação médica, ou porque tu percebeu a mudança num colega que estava fazendo aula de yoga. Eu quero experimentar. Percebeu a evolução, né? A evolução. Legal. E o nosso caminho é evolutivo, né? A gente não tem por onde. E se a gente não quiser ficar atrofiadinho de cabeça e de corpo, a gente precisa. É uma necessidade. Hoje o yoga é uma necessidade. Ele deixou de ser é uma necessidade. Exatamente. Eu não coloquei muitos os benefícios, né? Porque, como eu falei, eles são incontáveis. O yoga, para mim, só tem benefícios. Uma prática bem construída, né? Um bom professor, né? A vontade de estar ali. Sim. Costumo falar que a gente chega pela vontade e o movimento é feito pelo espírito. Existe um local apropriado, Helena, ou eu posso fazer o yoga num parque? Pode fazer yoga, o pessoal antigo, né? Fazer yoga no chão, sem tapete, sem nada, na grama, até pendurado em árvore. Pegando bergamota. Estão procurando exatamente a conectividade com a natureza, né? Sim, é importante. A gente é a natureza. Exatamente. A gente não é separado de nada. Exatamente. Nós não somos separados. Alguém botou isso na nossa cabeça que a gente era separado. E essa volta está sendo incrível. Essa conexão que a gente faz com a gente mesmo. A gente não é separado de nada, gente. Se a gente tivesse esse despertar de consciência, né? A própria matéria que a gente está aqui. Né? Com certeza, com certeza. E o teu livro, Alex? O meu livro, ele fala mais do contemporâneo, até eu tinha mostrado para Helena, né, que é Yoga para Ansiosos. Então já está comprovadíssimo, tem estudos, inclusive, por várias universidades mundiais, tá? Inclusive Instituto Albert Einstein. Eles têm pesquisa, inclusive, de desenvolvimento de lóbulo frontal em idosos com as práticas de yoga. Tem pesquisas para o pessoal que é mais científico, que eu sei que quem assiste o canal Bradocast gosta dessa cientificidade, tem lá, tá? Justamente mostrando a parte mais científica da porção do yoga. Então, falando de transtornos mentais, que o yoga trabalha justamente para quem possui TDAH, diagnóstico transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, depressões. Eu colocaria até a porção, tá, Helena, das esquizofrenias. Tá? Eu acho que tem uma propriedade de trazer a pessoa muito para o seu contato real. Então, é um livro que fala um pouquinho dessas patologias contemporâneas, tá? E como a prática de yoga pode ajudar, né, no tratamento disso, inclusive solucionando-as, tá? Então, é uma das ferramentas que aproxima a gente da vida. E o Carlos falou uma coisa interessante, né? Equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra de ordem, né? Quando a gente pensa em união e integralidade, a gente está falando no equilíbrio. E não é dentro da perfeição. Não. É o equilíbrio do próprio imperfeito. Mas que bacana, então, Alex. Esse livro, eu acho que fala muito daquela conectividade, né? Fala ali, na verdade, escrito, meditações e práticas para acalmar o corpo e a mente, né? Então, acho que encaixa bastante nisso. Fica a nossa dica aí pro espectador, né? Pode encontrar na Arco da Velha, né? Que é nosso patrocinador dos livros, né? Fala com o Guilherme. Já tá em casa lá. Isso. Tá em casa. Que bacana. E assim, a prática do yoga, ele tem alguma coisa que pode interferir? Assim, no momento da prática, né? Que atrapalha? Isso. Não deixa a pessoa entrar? Sim. A pessoa quando está com muita dor. Então, dor física? Dor física, por quê? Porque ela é a própria dor. Ela está tão identificada com a dor que aí os movimentos eles se tornam... mais exigidos, né? Mais exigidos. Mas aí o que acontece? Como a gente tem várias ferramentas, a gente sempre deixa o aluno muito confortável dentro daquilo que ele pode fazer naquele momento. Por exemplo, vocês estavam falando de equilíbrio, né?
O equilíbrio é aquele lugar onde tu cutuca a tua dor, tu acessa ela, e uma grande coisa com relação à dor, a gente nega a dor. E o yoga traz esse olhar, eu vou olhar para realmente enxergar o que está doendo. E se é uma dor mesmo, ou é algo onde eu estou conectado que não é dor. Que isso pode acontecer também, sim, né? Sim. A gente pode estar linkado em outras... Sim. Mais no emocional, né? Sim, pode. O mental também, muito né? associado. E deixa eu ver... A dualidade, então a tua indecisão sobre a vida, eu vou... se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse ido lá, se eu tivesse escolhido aquele... Né? A segunda decisão, né? A segunda decisão. Então, o yoga, ele traz um centramento com relação a isso. Então, é só também permitir, né? A indiferença sobre si mesmo e a indiferença sobre as coisas. Sabe aquela indiferença quando te perguntam assim, quer com açúcar ou sem açúcar, ou sei lá, que... Pra mim, com blocos de açúcar, com adoçante, com chocolate. Aí tu diz assim, qualquer coisa. Qualquer coisa. É muitas opções, né? Me surpreenda, tem que falar com classe. Eu acho que eu já trouxe aqui algo bacana com o Alex, inclusive, sobre uma loja de queijos, né? Uma loja de queijo com 45 queijos e a outra com 3 opções de queijos, né? E a pessoa sempre vai escolher onde tem menos opções, porque fica mais fácil de escolher. Ela consegue ter uma decisão mais precisa, né? Nossa, eu gostei desse, é esse ou aquele outro, então eu vou levar esse. Agora, quando tem diversos tipos... Tu sabe que isso demonstra, né? E a Helena acho que vai complementar a minha fala, que isso vem da dificuldade da pessoa também se acolher. Entende? Ela já tem ela entra com esse processo talvez até de medo, de questões muito intrapsíquicas, e ela acaba também tendo essa questão da dualidade, da dúvida, né? Da preocupação de não conseguir decidir certas coisas, se aquilo realmente é positivo ou negativo, se aquilo vai me agregar ou não, e a gente tem uma tendência a entrar mais naquela falta, entende? Por uma questões até da tua dificuldade de se aceitar, de se acolher, de se entender. Vários aspectos. Exatamente. A falta de concentração. Tipo assim, às vezes a gente não tem um fechamento contínuo, né? De algo que a gente estava ali numa fala ou uma coisa que tu vai fazer, um trabalho, e tu não tem o fechamento, né? Então isso atrapalha bastante. Mas são coisas que aos pouquinhos tu vai ajustando. Vai ajustando. Vai encontrando o equilíbrio. E o equilíbrio ele vem desse lugar, exatamente. Daquilo que te limita hoje. Nesse momento. Isso não quer dizer que é um limitante. Daqui a 2 minutos, 3 minutos, talvez tu desperte e já não seja mais o teu limite. Tu já tenha transcendido isso, né? Então, é nesse lugar. E gente, é mágico. É transformador. Transformador. Por ser assim, é que ele é tão estudado e é cientificamente comprovado já os benefícios da prática. Que bacana. Deixa eu te pedir agora, Helena, tu tinha comentado antes aqui com a gente no off que tinha uma dinâmica. O que vai acontecer agora? Agora eu tô curioso. Tem uma dinâmica para fazer. Vamos fazer? Vamos fazer com o espectador. É isso. Ó, vocês aí em casa façam com a gente. Pode ser sentado? Então, não, pode ser sentado. Então o espectador vai nos orientando aí. Então, eu vou convidar vocês todos, né, os espectadores e a mesa, por uns instantes, fecharem os olhos. Isso é rapidinho, a gente vai fazer essa dinâmica e depois a gente faz uma fala. Então, fechem os olhos, respira, sente a respiração e com a mão esquerda toca com os dedos o centro do coração. Centro do coração, isso. Sente os dedos, continua no seu fluxo de respiração natural e agora permite que a tua consciência se mova da tua mente pensante para o teu coração que sente. Abranda a respiração
permite que a expiração seja um pouco mais prolongada que a inspiração. Então, vou pedir para vocês inspirarem em 5 tempos e exalar em 8. E eu tô junto aqui, inspirando em 5, exalando em 8. E continua a respirar nesse ritmo e leva o foco agora novamente para o centro do teu coração, o melhor que tu conseguir. E vou convidar vocês para um sentimento positivo de afirmação da vida, que seja inspirador. E tem muitos sentimentos, mas um especialmente, que é praticamente universal, que é a gratidão. Então, sintam gratidão. Continua inspirando e exalando. E vem fazendo agora e sentindo essa coerência entre o coração e o teu cérebro. Nesse sentimento de gratidão. E percebe essa coerência. Muito bom. E aí, devagarinho, venham voltando, abrindo os olhos, enxergando tudo com maior clareza. E se vocês quiserem fazer alguma fala, o sentimento ele não passa pelo pensamento, ele acessa o coração. E quando a gente acessa o coração, a gente tem coerência entre o coração e o cérebro. Então, entre o pensamento e o sentimento. Eu acho que, assim, vem muito no que a gente falou esse episódio inteiro, que é o equilíbrio, né? A gente consegue, nesses poucos minutos que a gente descansa a nossa mente e se conecta com o nosso coração, a gente consegue encontrar justamente o equilíbrio da mente com o coração. Então, realmente, é uma prática, essa que a gente fez agora realmente é calmante, né? A gente consegue se conectar e se equilibrar. É um ajustamento da tranquilidade, né? Nesse mundo todo turbulento, cheio de ruídos e entra e sai e movimentação, a gente tem que pelo menos ter esses poucos minutos para se ajustar. Né? Eu acho que o espectador que fizer a técnica, escreve lá para nós como se sentiu, como é que foram os resultados, muito né, Helena? Morando no corpo. Exatamente. Morando no corpo. Exatamente. Sim. E pra gente encerrar agora, uma dica para quem tá iniciando agora, assistiu o episódio lá do Braducast, eu achei legal o yoga, legal a Helena, o Alex, legal o conteúdo que eles falaram. Uma dica para essa pessoa, que seja ela jovem, que seja ela com uma idade mais avançada. Que dica que tu pode dar para? Venha conhecer a prática mais de perto. Eu acho que esse é o melhor, né? Vem fazer e sentir essa coerência entre a tua cabeça, o teu corpo e o teu coração. E se autorize, né? Se autorize. Com certeza. E, mais fundamentalmente, encontra o teu curador interno. Muito bom, muito bom. Que essa é uma higiene, né? O yoga também é uma psicohigiene. Né? Como usar fio dental. Exato, escovar os dentes. Tomar banho. O professor que falava isso. Exatamente. É uma higiene mental. Legal. Que bom, que bacana. Concordo. Eu achei muito legal na tua recomendação do livro que tu falou que o livro é sobre yoga, mas ele também fala sobre a vida. E tudo que a gente falou aqui é muito sobre isso, né? Não é só uma prática de um exercício que tu faz por um tempo. É sobre a vida, é sobre o teu bem-estar, é sobre a tua mente. E eu te agradeço muito por ter compartilhado um pouquinho do tempo que a gente teve aqui. Deixo disponível também o espaço agora, se tu quiser falar um pouquinho da tua prática, um pouquinho das tuas redes sociais, fica bem aberto, Helena. Tá bem, Bruno, muito obrigada. Sim, eu gostaria de dizer onde é a minha escola. Claro, por favor, endereço. No bairro Rio Branco, tá. Raimundo Tronchini, 738,
super fácil de encontrar, um ponto de referência é a Igreja dos Capuchinhos, né? Mas é só acessar ali no Google que tem um mapinha ali. Tem... A tecnologia ajuda nisso, né? Tecnologia Leva ajuda exatamente muito. ali onde precisa. Tem um Instagram, HZ Yoga. Show. Né? E quem quiser fazer uma aula experiencial, que esteja assistindo o podcast, tá super convidada, só entrar em contato comigo. Que bacana. 999 11 6608. Que legal. Show. Que a aula tá disponível, uma aula gratuita para experienciar o método. Experiencial, Legal. que bacana. Sim. A gente vai deixar tudo isso que ela falou aqui na descrição, então, como ela disse, estejam bem-vindos, né, a Sim, praticar. inclusive vocês, né? Claro, nós Vocês vamos vão lá, marcar. nós vamos lá. Vamos marcar um dia e a Vamos gente vai. marcar juntos, né, Alex? Isso, isso. Vamos em caravana. Tem aula no sábado de manhã, 8 horas. Olha só. Agora já tá marcado. Agora ficou bom, né? Sim, Já viu, né? já facilitou. Já. Já facilitou. Helena, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? De tu vir aqui falar um pouquinho das tuas experiências pessoais e profissionais e dividir com o Bradocast, com o nosso espectador, esse enriquecimento. Que eu tenho certeza que tu nutriu vários coraçõezinhos, várias cabeças aí, várias mentes que estão nos assistindo. Obrigado, Helena, tá? Muito obrigado, gratidão, né? Essa Gratidão. prática só aumentou a gratidão que a gente já tinha. Exatamente, A prática agora exatamente. tá Eu me sinto explodindo. muito grata também. Muito obrigado mesmo por participar, compartilhar um pouco do teu conhecimento, como o Alex falou, pessoal e profissional. As pessoas que hoje já praticam contigo, tenho certeza que aprendem muito sobre a vida, Sim. sobre a nossa conectividade, sobre o equilíbrio. E eu espero e tenho certeza também que as pessoas que estão assistindo aqui agora também se conectaram. Exatamente. Muito obrigada, todo mundo convidado. É isso. Muitos resultados já nesse tempo. Que bom, Que Helena. bom. Então, é bacana, a gente não falou sobre isso, mas muitos resultados benéficos, positivos. Que legal. Então, muito obrigado pela participação de Do vocês. Alex. Obrigada, Bruna. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, se inscreve. Todas as informações que a gente disse estão na descrição. Então, se você Inclusive tem os interesse, livros, né? inclusive as indicações do livro a gente coloca lá também. Então, se você tem interesse, é só acessar a descrição e conferir tudo. Segue a gente no Instagram. Todas as redes sociais a gente está presente, porque a gente é onipresente, a gente está em todo lugar. E é isso. Muito Bruno, obrigado. vamos fechar assim? Namastê. 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 Namastê.